No Cerrado brasileiro chove o ano inteiro, mas isso não acontece por causa da chuva convencional, por causa das nuvens, essas coisas. Acontece graças a uma estrutura chamada pivô central, que é muito conhecida aqui na nossa região, e hoje eu vou contar para vocês como que é essa estrutura e como é possível produzir praticamente o ano todo com essa estrutura, fazendo a irrigação, fazendo o papel da chuva. Então vem comigo que eu vou te explicar em detalhes como é possível produzir no Cerrado quase que o ano inteiro. Na nossa região, entre Paracatu, Brasília, entre o estado de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, as chuvas acontecem somente no verão. Entre outubro, meados do dia 1º de outubro, já começa a ter ali suas primeiras chuvas, e essas chuvas vão até aproximadamente abril. Num ano muito bom, ela chove até maio. Tem ainda algumas chuvas em maio. Depois de junho, julho, agosto, setembro, não existe chuva nenhuma na nossa região. Nem aqui em Paracatu, nem Unai, Cristalina, nada disso. E para continuar a produção, para a produção continuar acontecendo nesses meses e principalmente a safra do feijão acontecer, existe uma estrutura chamada pivô central, que é o que faz o papel da chuva, que faz possibilitar a chuva aqui na nossa região, trazendo a irrigação, e essa tecnologia ela é muito conhecida aqui na nossa região, e hoje eu vou apresentar para vocês em detalhes como que é essa estrutura e como na nossa região elas estão distribuídas conforme a gente vai passeando na nossa bacia hidrográfica. Então, para início de conversa, eu gostaria de contar para vocês que o pivô central ele já existe aqui desde a década de 80, 90, iniciaram as primeiras instalações. Alguns empreendedores daquela época já viram, né, que existia essa necessidade de possibilitar algum mecanismo de irrigação. Quando a gente pensa antigamente, existiam aquelas plantações por inundação. Só que a plantação por inundação, naturalmente, ela tem um desperdício de água muito grande e você não consegue ampliar a irrigação para grandes perímetros irrigados. Então, naturalmente, os empreendedores começaram a ver quais opções que a gente tem, quais opções tinham para se possibilitar o aumento da irrigação na nossa região. Com isso, eles descobriram esse mecanismo pivô central que já existia em outros países, como por exemplo, Estados Unidos começou essa ideia de pivô central já há muito tempo e aí trouxe para o Brasil alguns projetos pilotos. Foi aí que chegou na nossa região essa história de pivô central. Para você ter ideia, a nossa região ela é tão apta a esse tipo de produção, né, tendo a produção de soja durante o período chuvoso e o período de inverno que não tem chuva, a gente produziu feijão com aplicação de água de uma forma mais controlada, sem muita exagero ou descontrole da irrigação, porque o feijão ele precisa ter uma lâmina d'água nessa cultura durante todo o período dela. Qualquer oscilação pode causar prejuízo e é por isso que não é muito comum na nossa região o feijão de verão. Existem em algumas regiões, mas não em muitas. Então optou-se por ter a irrigação, a cultura do feijão sendo produzida no perímetro irrigado, na irrigação. Então, chegou essa ideia para aqui, chegou essa história de pivô central e isso veio se desenvolvendo muito rápido graças à aptidão da nossa região. E aí hoje Paracatu, Unai, Cristalina é um polo de irrigação a nível de Brasil. Só Paracatu nós temos uns levantamentos feitos pela Irriganó que aponta que em Paracatu existem aproximadamente 80 mil hectares irrigados, à frente de Cristalina e Unai, que está todo mundo meio embolado ali nesses números, mas aproximadamente, né, em números redondos aí, cada um desses municípios tem aproximadamente 80 mil hectares de irrigação, e isso possibilita ser também um polo de produção de cereais a nível de Brasil. Nós estamos aqui na região referência de irrigação, referência de produção de cereais, então isso tudo é graças a esse mecanismo chamado pivô central, que traz a chuva artificial para a nossa região. Então, para a gente poder entender um pouco melhor, eu vou mostrar para vocês um mapa que a gente consegue ver esses perímetros irrigados aqui de uma forma mais tranquila. Partindo agora para a nossa tela do computador, vou mostrar para vocês como que é realmente aqui na nossa região essa distribuição dessas áreas irrigadas. Então nós estamos aqui, vocês veem o nome das cidades, né? Então vamos focar aqui em Paracatu, Minas Gerais, que é a minha cidade.
distante do perímetro urbano, não tão distante, né, a gente já consegue ver algumas bolinhas distribuídas ao mapa. Vocês conseguem ver pequenos círculos. Cada círculo desse que vocês estão vendo são círculos de pivôs centrais. Então veja a quantidade de pivôs centrais que existe na nossa região. Quando a gente vai sempre correndo, sempre caminhando aqui em volta dos córregos e rios da região, existe esse número grande de pivôs centrais distribuídos nas bacias hidrográficas. Veja aqui, essa região que eu estou mostrando para vocês agora é a região do Entre Ribeiros. É um dos projetos de irrigação mais famosos do Brasil e eles têm uma metodologia lá de gestão da água. É muito interessante como que eles apresentam isso e entregam como serviço para o próprio usuário. A água não é infinita, nós sabemos disso, e é por isso que é importante fazer essa gestão. Aqui nós temos o Rio Paracatu, né? Então grande parte dessas irrigações que vocês estão vendo nesse momento saem do Rio Paracatu e vão ser distribuídos em canais de irrigação. Então a água é captada no Rio Paracatu, do Rio Paracatu vai para os canais, do canal vai sendo distribuído em piscinões, em outras estruturas que possibilita distribuir essa água no território e fazer as irrigações. Da mesma forma que quando a gente vai em outros empreendimentos aqui, você consegue ver a mesmo conceito, né? Nós temos também na beira do Rio Paracatu, existe uma captação que deriva para as outras estruturas e por aí vai. Então, eu estou querendo mostrar para vocês essas imagens para vocês terem dimensão da quantidade de área irrigada que nós temos aqui na nossa região. Veja aqui, por exemplo, que existe uma captação relativamente grande aqui no Rio Paracatu, deriva para um piscinão, desse piscinão vai para outro piscinão e distribui em canais desse empreendimento. Então veja que todos esses cortes que vocês estão vendo e essas bacias de acumulação são os famosos piscinões. Então isso possibilita distribuir a água em todo o empreendimento, tirando de um único ponto, né? Da mesma forma que nós vamos encontrar vários outros exemplos aqui na nossa região. Além desse mecanismo de distribuição, tirando do rio, distribuindo para as bacias, para um território, existe também as captações diretas em barragens. Aí veja aqui que existe uma barragem de água construída exclusivamente para irrigação, para o armazenamento de água, e aí essa água ela é armazenada exatamente para alimentar o sistema de irrigação. Então veja que existe aqui na beira da barragem uma captação, e essa captação ela direciona a água para o pivô central, que é esse círculozinho que vocês estão vendo aí. Então isso também nós vamos encontrar vários exemplos aqui na nossa região. Veja a bacia do Boa Esperança aqui, que é a mesma coisa. Existem captações distribuídas na barragem, aqui uma captação, aqui tem outra captação. E essa captação da barragem distribui para piscinões e também para os sistemas de irrigação. Então veja que esse tipo de estrutura possibilita a gente ter produção em todo o território. Quando a gente vai ver outras regiões que ainda não conseguiram instalar os sistemas de irrigação, você não tem a produção, né? Então isso é um problema que a gente tem. Veja, por exemplo, essa parte que nós estamos aqui. Existe a barragem, existe um acúmulo de água, mas ainda não tem a irrigação. Então, muito provável que esse empreendedor ainda não conseguiu desenvolver o seu projeto, ou tem aqui, por exemplo, nesse caso, eucalipto plantado, né? Então, a gente espera que em algum momento ele consiga desenvolver o seu projeto e aí consiga, de fato, produzir o ano todo, né? Então, isso aqui é mais para vocês terem um pouco de visão espacial de como é desenvolvida essas áreas irrigadas. Isso tudo que eu mostrei para vocês é aqui em Paracatu, no município de Paracatu. Mas quando a gente vai um pouco mais em direção ao Unaí, nós encontramos também outras áreas irrigadas. Olha aqui, nós temos aqui próximo ao Unaí, no Rio Preto, também perímetros irrigados. Então, quando a gente vai subindo o Rio Preto, acompanhando o Rio Preto, você vai encontrar novos perímetros irrigados. Aqui na região de Chapada, veja a quantidade de pivô que tem aqui nessa região de Chapada. Então, muitos pivôs estão instalados aqui também. Alguns desses fazem captações superficiais, outros fazem captação em poços profundos. Então, é uma região também extremamente desenvolvida no que tange à instalação de áreas irrigadas. Então,
isso é muito comum aqui na nossa região. Talvez você que está nos assistindo, conheceu o nosso canal e é de outra região, outras regiões não tem tanta área irrigada como aqui. A mesma coisa em Cristalina. Cristalina também tem outras áreas irrigadas. Então, aqui é importante a gente poder mostrar para vocês a quantidade de áreas irrigadas que tem aqui na nossa região. Essa outra região que eu estou te mostrando aqui agora nesse momento é também a região de Cristalina, que existe muitos hectares irrigados, como eu comentei anteriormente com vocês. Então, isso foi para vocês terem noção da quantidade de pivô que existe aqui na região e possibilita toda essa produção que a nossa região é famosa, né? E para vocês entenderem um pouco mais, eu estou trazendo aqui para vocês a imagem, né, de uma dessas estruturas que eu conheci aqui, viajo sempre, rodo sempre aqui na nossa região, e essa é uma estrutura de pivô central. Ele tem um ponto central que ele é alimentado pela casa de bomba, como eu mostrei de vocês. A adutora vem por debaixo da terra e sai nessa torre central. Essa torre central, ela alimenta todo o raio do pivô. Então, essa água que chega nesse pivô, ele vai andando de forma lenta e umedecendo toda a área dessa estrutura. Uma imagem da ponta. Essa ponta aí, vocês vão ver que em cada pontinha dessa aí tem pendurado, a gente chama de bengala do pivô, a gente tem pendurado ali um aspersor. Cada aspersor desse, ele é calibrado para você ter uma lâmina de aplicação bem distribuída em todo o pivô. Então, esse aspersor da ponta, ele tem uma vazão maior do que o aspersor que está lá perto da torre. Então, isso é um detalhe importante, porque o pivô ele precisa ter uma eficiência de aplicação homogênea, né? Ela tem que estar bem distribuída a aplicação de água em toda essa estrutura. Se tiver um ponto com mais água do que outro, acaba inviabilizando e tendo desperdício de água, né? Então, a gente não quer desperdício nem de água nem de energia. Então, é importante que esse pivô seja bem calibrado e bem gerido pelo empreendedor para ter um bom resultado. E aí você vê que não tem nuvem nenhuma no céu, o céu completamente limpo e o pivô é plantado com milho, o milho em uma boa condição graças à irrigação, né? Não é um período chuvoso e a gente consegue ter uma boa distribuição da produção. Mesma coisa, mais uma área para vocês conhecerem como que é a realidade. Outra realidade aqui, plantado já o feijão plantado, né? Então vocês podem também entender como que isso funciona. Aí também não tem nenhuma nuvenzinha do céu e a cultura está bem plantada, bem desenvolvida. Isso é graças à irrigação. Então, mais uma vez, mostrando de pertinho aí, esse pivô ele está em funcionamento. Se vocês observarem bem de pertinho aí, vocês vão ver que tem umas gotículas saindo do aspersor da estrutura. Outra estrutura que tem aqui na nossa região também, que possibilita irrigar as calcinhas dos pivôs, que como vocês viram anteriormente, cada pivô ele é redondo. Então, entre um pivô e outro, vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês o que é a tal da calcinha, que a gente chama aqui de calcinha. Veja aqui, ó, essas estruturas elas têm um vazio entre um pivô e outro. Então, isso aqui a gente chama de calcinha. Para irrigar essas calcinhas, que eu estou mostrando para vocês, nós temos aqui esses hidro-holes, que são canhões de água. Eles ficam enrolados em uma mangueira de PAD. E aí o trator puxa esse canhão para longe e liga o bombeamento. Quando esse hidro-hole ele é alimentado pela água, ele vem recolhendo esse canhão, o canhão vem andando em rodinhas e vai umedecendo toda essa área da calcinha, otimizando mais ainda o território. Ao invés de abrir novas áreas de desmate para instalar novos pivôs, otimiza irrigando também as calcinhas para diminuir a pressão em novas áreas. Então aí também, a distante, você consegue ver o funcionamento do hidro-hole e do canhão da ponta, né? Então acho que isso aí dá para vocês terem uma noção legal. Mais uma imagem e aí um pouquinho mais de perto. Nesse caso especificamente aqui, ele está irrigando a cana-de-açúcar com vinhaça. Então ele é o hidro-hole, o trator puxa esse canhão lá para longe e aí liga o bombeamento. E aí o bombeamento vai fazendo com que o hidro-hole recolha a mangueira e vai molhando todo esse terreno aí com vinhaça. Vinhaça, para quem não sabe, é um subproduto da cana-de-açúcar, que também tem aqui na nossa região. Nós temos duas grandes usinas de produção de açúcar e energia e álcool.
Então, esse subproduto da vinhaça ele é rico em potássio, então ele é aplicado em algumas áreas agrícolas para aumentar a produção daquela cana que está plantada. Então, também é feita essa aplicação aqui. Então, isso foi para mostrar para vocês como é que é o funcionamento dessa estrutura chamada pivô e, obviamente, vocês poderem entender um pouquinho melhor da realidade da nossa região. Voltando aqui para nossa conversa, o que eu quero trazer para vocês de informação é esse entendimento de que nós podemos produzir mais, podemos ter sistemas mais eficazes, mas obviamente que as regiões precisam desenvolver isso. O Brasil, eu acredito que ainda existe um espaço muito grande para desenvolver as irrigações, assim como desenvolveu muito aqui na nossa região, graças a essa aptidão, de produzir o feijão no inverno, graças a essa aptidão dos produtores de gerirem essas áreas. E é importante que a gente consiga desenvolver também novas regiões para diminuir o impacto do desmatamento e o aumento das áreas, das fronteiras agrícolas para produzir somente com a chuva, acredito que a gente consegue fazer isso a nível de Brasil, mas ainda estamos distantes. Mas quis trazer para vocês a realidade de Paracatu e região. Nossa região ela tem uma movimentação econômica muito importante. Acaba que a produção rural aqui ela é uma fonte de renda importante não só para a cidade, mas também para as prefeituras da região. O agro aqui é muito forte. E esse pessoal da irrigação, eles já começaram a se organizar no que tange às associações de irrigantes, também como aqui em Minas Gerais nós já temos, em razão desse acréscimo de áreas irrigadas, nós já temos as áreas de conflito pelo uso de água, então os usuários já começaram a se organizar para ter uma gestão do uso, para usar a água de uma forma sustentável, responsável. Então isso já vem evoluindo para uma segunda esfera, Hoje eu falo que as novas gerações do agronegócio que chegaram agora em substituindo os pais têm trazido a modernidade, a tecnologia, e isso tem possibilitado assim grandes avanços na nossa região. Então, bom, eu gostaria de trazer isso para vocês, um pouco de informação de como que é a produção aqui na nossa região, e você que é de outras regiões do Brasil, da Bahia, do Nordeste ou do Norte do país, ou até mesmo do Sul do país, que está nos assistindo, deixe seu comentário aqui de como que é na sua região, se tem irrigação, se não tem, e vamos conversar um pouquinho. Se tiver alguma dúvida, manda também nos comentários que a gente vai buscar responder todo mundo, beleza? Um abraço, até mais!